Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o objetivo dessa aula de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, um dos principais eventos ocorridos no início do século XX, né? Então, ela ajuda a configurar o mundo como nós conhecemos hoje, né? Então, não fosse a Revolução Russa, talvez tivéssemos uma configuração um pouco diferente da que conhecemos. Por isso ela também é tão importante e às vezes passa despercebido no nosso período escolar, né? Então, o início desse movimento ele vai acontecer ali em meados de 1917. Então, a Revolução Russa ela acaba sendo um dos principais episódios, né, desse período. E ela vai ocorrer concorrentemente, ou seja, junto com o curso da Primeira Guerra Mundial, que acontece em 1914 a 1918, e que tem como estopim o que vai levar ao início da Primeira Guerra Mundial. Então, é o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, tá? Então, podemos citar um evento importante e anterior, a Revolução Russa, que aconteceu em 1905, onde é possível verificar um embrião dessa revolução. O auge deste evento revolucionário de 1905 ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Então, em 22 de janeiro de 1905, operários em greve e familiares encontraram-se em alguns lugares da cidade de São Petersburgo, organizados e liberados pelo padre George Gapon. Estima-se que uma multidão de 3.000 pessoas prosseguiu em uma manifestação pacífica até a frente do Palácio de Inverno do czar russo, que então era o Nicolau II. Os militares do exército russo lançaram tiros de advertência para que essa multidão saísse de lá. E em um segundo momento dispararam contra a população que buscava entregar uma carta com reivindicações ao czar. A população russa nesse período era uma população muito pobre e eles estavam passando fome. Então, muitas das reivindicações eram por melhorias, né, para que eles pudessem melhorar as condições de vida. Esse era o grande objetivo. Então, Nicolau II, ele se torna o czar e ele não é uma figura, como que eu posso dizer para vocês? É uma figura que desde o início ele já teve conturbações. Inclusive na cerimônia de posse dele como czar russo, né, por incompetência da polícia, né, as pessoas foram saudar o novo czar, né, o novo imperador russo, e por incompetência da polícia em organizar essa população, mais de 1.000 pessoas acabaram falecendo, ou seja, sendo pisoteadas ou morrendo sufocadas no meio dessa multidão. E aí o pessoal que estava organizando a cerimônia, né, de posse dele, mesmo vendo que ele ficou chocado com o que estava acontecendo, e a czarina Alexandra também, eles ainda assim mantiveram, né, o movimento de posse dele, a solenidade de posse dele. E a primeira impressão que ele passa para o povo é de um monarca, então, despreocupado com a sua população, né, e que dança enquanto os russos acabam morrendo, né, nesse evento que foi a sua posse, né. Então já era uma figura que já não causou uma boa impressão desde o início, né. E aí só piorou a situação. Então, as referências para o movimento, né, da Revolução Russa. A doutrina que norteou a Revolução de 1917 foi desenvolvida pelo filósofo e sociólogo Karl Marx no século XIX. Então, baseando-se na doutrina marxista, Lenin, que é o principal líder dessa revolução, acrescentou um plano estratégico, tornando-se o principal líder revolucionário. Então aqui nós trazemos uma imagem do Lenin, né, para que possa ilustrar esse momento e ele falando às multidões, né. Mas para a gente entender a revolução, a gente precisa saber como era a Rússia antes dessa revolução. Então, no término do século XIX e início do século XX, o país era governado pela dinastia Romanov. Essa dinastia governava a Rússia por mais de 300 anos. Então era muito tempo de governo da mesma família no poder. Porém, no início do século XX,
o czar Nicolau II, estava desgastado e pressionado devido aos problemas econômicos e também por suas decisões políticas, né? Ele não sabia como ser um czar propriamente dito, né? Então ele não sabia que as políticas populares para o povo, né, ajudariam a manter ele no poder. Inclusive diz que quando o pai dele morre, ele tem um excesso de choro e diz: eu não estou preparado para ser um czar. E de fato ele nunca esteve preparado durante toda a sua vida. Tá? Entre os maiores problemas enfrentados pela Rússia, podemos citar o atraso tecnológico em relação aos demais países europeus no período. A Rússia era um país extremamente agrário, extremamente pobre, analfabetizado também. A maioria da população não sabia ler e nem escrever. Indo um pouco na contramão dos outros países europeus que estavam vivendo condições melhores que a Rússia nesse período. Não bastasse isso, o czar não havia promovido as transformações necessárias na área industrial, ou seja, a população vivia basicamente do campo, o que acarretava uma sociedade em sua maioria agrária. Então a população como um todo, e geral, era todo mundo mesmo, estava insatisfeita, desde os mais pobres até os mais ricos. Camponeses estavam insatisfeitos, operários estavam insatisfeitos e os burgueses também estavam insatisfeitos. Então era uma insatisfação geral do povo russo. Outro problema é que o império desperdiçava grande parte dos seus recursos com guerras. Podemos citar a Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, que acabou de maneira humilhante para os russos, ou seja, além de todos esses problemas que a Rússia enfrentava, de pobreza, de falta de investimento em estrutura, né, na indústria, o czar ainda gastava os recursos do país com guerras. E para um império do tamanho da Rússia, perder uma guerra na época para um país do tamanho do Japão foi muito humilhante. Então, somava-se a isso esse problema que o czar tinha. Então, com o período de decadência do prestígio do czar frente ao povo, ganharam espaço os partidos políticos que visaram dar espaço à sociedade insatisfeita com o império. Muitos partidos tinham ideias liberais e eles prosperaram, mas também o Partido Operário Social Democrata russo prosperou, e este com destaque para os ideais marxistas. Mas dentro desse partido, então, haviam divergências de pensamento de diversos membros. E acaba acontecendo um racha, uma divisão dentro do Partido Operário Social Democrático Russo, e aí nós vamos ter duas vertentes, os mancheviques e os bolcheviques. Quem eram os mancheviques? Então, seus principais líderes eram Yuli Matov e Georgy Plekhanov. Seu pensamento alinhava-se com o marxismo teórico, ou seja, isso significa que defendiam a revolução na Rússia, que ela deveria seguir exatamente o roteiro definido por Karl Marx, ou seja, todas as etapas que o Marx definiu em suas teses deveriam ser as etapas que a revolução na Rússia deveria seguir. A burguesia, segundo essa doutrina, ela deveria dar o primeiro passo e desenvolver a Rússia por meio de uma reforma industrial capitalista, e assim sufocar o regime Romanov-czarista que já estava decadente. Após esse movimento, a classe trabalhadora iria dar o próximo passo para o prosseguimento da Revolução Comunista, ou seja, seguindo passo a passo o que Karl Marx havia projetado em suas teorias. Esse era o objetivo dos mancheviques e era o ponto de discordância com os bolcheviques. Agora nós vamos falar um pouquinho dos bolcheviques. O seu principal líder, Lenin, e sua proposta era diferente da sustentada pelos mancheviques. Ou seja, segundo a proposta, a Revolução Russa ela podia ocorrer de maneira distinta, devido ao fato de o país não ter quadros econômicos com alto desenvolvimento. Por isso, Lenin acreditava que a revolução podia ser acelerada, ou seja, porque você não tinha uma burguesia tão desenvolvida assim para fazer o passo a passo, como as teorias de Marx.
Então, no seu pensamento, é que a revolução deveria dar protagonismo à aliança entre a classe operária, os operários, a indústria, e a classe camponesa, a parte agrária, que era boa parte da população russa. Então, ambos receberiam auxílio e diretrizes a seguir. E aí haveria um comitê revolucionário formado por dirigentes partidários que dariam essas diretrizes e esses auxílios, né, para que os operários e os camponeses conseguissem desenvolver a revolução. Quais foram as medidas do Império, assim, depois do Domingo Sangrento, que ficaram conhecidas, né? Então, depois de 1905, o czar russo Nicolau II procurou articular-se. Então, ele vai se alinhar com os liberais e vai tentar promover reformas que beneficiassem as classes da sociedade russa, os camponeses, os operários e os burgueses. Então, o que o czar vai fazer de fato? Ele vai criar a Duma, que é a Assembleia de Representação Popular. Conjunto a isso, havia um processo de organização política dos trabalhadores em torno dos sovietes. O que eram os sovietes? Conselhos deliberativos, ou seja, dos trabalhadores, né? E aí eles tinham uma certa voz, uma certa liberdade ali para algumas coisas. Mas quando a ordem ela acaba se retomando na Rússia, as coisas se acalmam, o poder imperial do czar, eles extinguiram os sovietes, né? E eles só voltam a ter protagonismo, né, em 1917, com a segunda onda revolucionária na Rússia. Então, como que caiu o czar russo? Então, foi uma série de eventos ali que eu venho trazendo para vocês já ao longo dos slides, que vão mostrando que a condição do czar ela acaba ficando insustentável na Rússia, né? E a Rússia se viu forçada a entrar em mais um conflito, que foi a Primeira Guerra Mundial. Aí o poder do Império ficou ainda mais enfraquecido por conta desse conflito, porque novamente a Rússia pobre, a população miserável, começava a ter, né, mais uma guerra, mais gastos militares, mais vidas russas sendo perdidas. Então milhões foram convocados a ir para as frentes de batalha e milhões de russos já haviam morrido nessa guerra. Até esse momento, em 1917, os russos e os aliados estavam perdendo para o Império Austro-Húngaro e para os alemães. Então, já havia um resquício de uma derrota para o Japão e até ali eles também não estavam muito bem na guerra. Então a coisa estava ficando insustentável. Uma coisa importante da gente destacar é que o czar russo ele acaba demorando um pouco para tomar partido e entrar na guerra. Porque o Kaiser alemão, que era o Guilherme II, era primo do czar russo Nicolau II. Então tinha essas questões familiares também que acabavam deixando ele um pouco inseguro de entrar nesse conflito, mas ele teve que entrar, né, assim que começa a perceber, né, o projeto expansionista do Kaiser, que punha em risco alguns territórios russos, né? Então, em meados de 1917, diversas manifestações, greves e atos de desobediência por parte da população civil e militar por toda a Rússia provocou a abdicação do czar Nicolau II em favor de seu irmão, que não teve interesse em assumir como czar. Esse evento pôs fim ao império da dinastia Romanov, que perdurava por mais de 300 anos. Ora, o que acontece? O czar russo, Nicolau II, ele tinha um filho, o Alexei. Porém, o Alexei ele sofria de uma doença, que era a hemofilia. E ele passou a vida inteira recebendo muitos cuidados da czarina, né? E o czar russo sabia que se abdicasse o trono em nome de seu filho, né, ele certamente nunca mais veria o filho dele. Então, esse foi um dos motivos que leva ele a abdicar em nome do irmão. Mas o irmão não quer essa responsabilidade, porque na verdade não é que seja uma responsabilidade, ou seja, ele ia assumir em meio a uma situação quase que insustentável, né? Então ele não quis entrar nessa onda e pulou fora, disse não quero.
né? E aí nós temos esse impasse, e aí termina o Império Czarista, né? A dinastia Romanov na Rússia. Então a Revolução Russa, ela ocorreu após a queda do czar. Vai acontecer uma etapa democrático-burguesa, ou seja, vai haver um governo provisório depois que o czar renuncia, o irmão dele não quer assumir, né? E esse governo provisório, ele é a união entre os sovietes, Lenin, seus camaradas, e a burguesia liberal russa. No entanto, essa era uma união que ela surgiu para não durar. Como assim? Ambos os lados eles eram muito divergentes em aspectos, e ao longo do tempo essas divergências, esses pontos de vista diferentes de ver, eles vão se acirrando cada vez mais, até se tornar uma situação insustentável. Certamente e possivelmente a maior divergência entre os dois lados era a manutenção ou não da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, o governo provisório liberal, burguês, ele defendia que a Rússia deveria sim permanecer no conflito, enquanto os sovietes, eles não viam muito sentido. Pô, o que a Rússia está fazendo nesse conflito? Essa guerra não é nossa, a gente está perdendo vida. Esse era o pensamento deles, né? Então eles repudiavam a manutenção do conflito. E os ânimos vão cada vez se acirrando mais, a ponto de que em abril de 1917, Lenin, o líder bolchevique, entregou aos companheiros de partido as propostas que removiam a Rússia da guerra e dissolveriam o governo provisório, pondo fim a essa aliança. Então, na proposta de Lenin, entre aspas, eu coloco aqui, todo o poder aos sovietes, ou seja, acaba com o governo provisório. Lenin e Trotsky se responsabilizaram por encaminhar a revolução aos termos, aos ideais bolcheviques. A partir de outubro de 1917, tanto Lenin quanto Trotsky tomaram as rédeas da revolução, que posteriori ficou conhecida como a Revolução de Outubro. Então, a primeira fase dessa revolução foi denominada como comunismo de guerra, ou seja, vamos à luta. Então, de fato, o Exército Vermelho, que era o exército comandado por Trotsky, vai entrar num combate corpo a corpo com o Exército Branco, que era contra essa revolução, ou seja, o governo provisório com seu Exército Branco e os sovietes com o Exército Vermelho. Eles vão entrar em choque. Então, em 1919, os bolcheviques, após serem vitoriosos no conflito, eles vão elaborar um plano político e econômico para a Rússia. Esse plano é o NEP, Nova Política Econômica. E essa política foi desenvolvida por Lenin em 1921. Então, gente, vou deixar aqui meu abraço a vocês. Espero que tenha sido uma aula que introduza bem esse conteúdo, que é super relevante, né, para o nosso estudo. E aí eu deixo uma dica para os alunos, que eles deverão assistir a esse documentário, que é A Queda de Nicolau II, 4:7. Coloco aqui, né, onde ele está disponível no YouTube, então fica de bom acesso para todo mundo. E desde já agradeço vocês ficarem comigo até o final dessa videoaula. Muito obrigado.